Vou pôr você na live, tudo bem? Já passou o perfume, o batom, tá tudo certo. Então tá bom. Aí. Olá, tudo bem, Estela? Tudo bem, bom dia. Eu gosto muito de fazer o entrevistado já entrar na live assim, ó, dando risada. Bom Então, dia, não me assusta o café da manhã no quintal. Isso é ótimo. é bom, não é? Muito bom, muito bom. A Esse ideia contato é uma energia, né, Estela? a gente precisa ter um equilíbrio, sabe, Fernando? Com O Bom Dia certeza. Café começou um pouquinho antes do início da pandemia, foi, se não me engano, janeiro, fevereiro de 2020, Que porque eu legal. senti a falta disso, sabe? Aham. Como jornalista, eu vou assistindo todos os jornais, sabe? Rádio, Sim, TV, depois eu entro na internet, sou meio neurótica com isso, eu acho. E aquilo estava me dando uma gastura, sabe? Um mal-estar. Eu falei assim, cadê as notícias boas? Né? Elas estão aí. Eu comecei a recolher as exato. notícias boas e compartilhar com a galera. E Isso é fez bem muito para bom. mim, fez bem para os outros também. Muito bom. Eu agradeço muito o convite, né? O apoio também, o convite dessa manhã deliciosa. Agradeço também aos seus seguidores, né? Por nos dar também essa oportunidade de falar de coisas boas, né? De notícia Exatamente. boa. Exatamente. E eu Fernanda, adorei a começa. Ministela também. A Ministela é ótima, É um né? sucesso, né? Já. Ficou muito legal. Muito boa. Fernanda, me conta uma coisa. Como é a participação de vocês? A gente falou a semana passada, nós conversamos Isso, com dois representantes da Semana do Pescado, e eu isso. achei a ideia muito bacana. E eu não sabia que era a segunda quaresma para eles, né? Para quem Exato, comercializa. Fiquei impressionado com isso. aquece muito o setor, Estela. É uma semana muito importante. Na verdade, essa semana do pescado, nesse segmento, com essa semana, o segmento tem 3 datas importantes no ano, né? Que é além do Natal, a Semana Santa e essa Semana do Pescado, que ela tem uma representatividade grande no varejo, supermercados, indústrias, fazem realmente um movimento econômico bem interessante para uma proteína que é o peixe, né? Que é o pescado, para uma proteína super saudável, inclusive, né? Que faz muito bem para a saúde. E aí, para a Semana do Pescado, tem uma ação diferente, né? Vocês têm um movimento diferente para isso, que é o que interessa para nós todos que gostamos de um peixinho, que é a Uhum. redução do preço. Como que vocês chegam a isso? Exato. E como é que isso vai se dar, no caso, aqui para a nossa região, aqui para São Carlos? Nós temos uma parceria, inclusive um dos nossos parceiros, nós somos de uma. Eu vi que você fez até uma apresentação super interessante. Nós ficamos em São Carlos, nós temos uma empresa de tecnologia em São Carlos, né, que é a Integra Foods, e é uma empresa que é parceira das indústrias, né? E entre essas indústrias todas que nós temos, que o nosso objetivo é aproximar o cliente final, como você, Estela, seus ouvintes, restaurantes, bares, lanchonetes, diretamente o contato com a indústria. Esse é o objetivo da nossa empresa, né? E somos empresários corajosos, né? Como você estava dizendo, que eu achei ótima a colocação, porque empresário realmente não é para qualquer um empreender, né? Tem que, além de gostar, ter toda essa responsabilidade, porque a gente lida com vidas, né? Dando emprego para essas pessoas. Então, a empresa ela tem a base em São Carlos, somos essa empresa startup e temos parceria com indústrias. E uma delas, inclusive, que é a Planalto Fish, ela é patrocinadora dessa semana dos pescados, que é super interessante. E o que acontece nessa semana, Estela? Nessa semana, a indústria, toda a mobilização que existe dentro das indústrias de pescado, elas oferecem descontos, né, preços mais interessantes para o consumidor, para estimular justamente esse consumo, né, dessa proteína que é muito interessante. E a cada ano que acontece essa Semana do Pescado, só para você ter uma ideia de dados, né, nós temos, assim, nessa semana, um aumento de consumo de quase 30% dessas proteínas, né? Somente nesse segmento. Então, e todo ano que acontece essa semana, que essa já vai ser a 18ª edição, né, dessa Semana do Pescado, ela nunca volta o número aos patamares anteriores. Então, é muito importante para a economia,
desse segmento, né? E Ela também para o consumidor. Então, ela conquista mesmo o mercado, né? Ela abre mesmo o mercado. É bem bacana isso, hein? A cada ano a gente nunca volta para os patamares anteriores. Então, isso é muito bom. A apresentação do produto, porque muitas vezes, Stella, as pessoas não têm, às vezes, a oportunidade, né, de conhecer aquele tipo de produto, né? E existem tantas variedades, né? Ontem, essa semana mesmo passada, o próprio parceiro nosso me mostrou o alabote. Eu não tenho nem ideia de que peixe é esse. Nunca vi, nunca comi, nunca ouvi falar. É quase igual o caviar, né? Do Zeca Pagodinho, né? O alabote. Eu falei assim, é incrível. E muita gente usa, os restaurantes usam esse tipo de peixe. Super interessante. Curioso também. E eu também achei super interessante. Eu também nunca tinha ouvido falar. Então, assim, eu vejo que são ações, né, Stella, que fazem, assim, com que a gente divulgue isso, né, para o consumidor, e ele também tem a oportunidade, através dessa semana que tem descontos, que tem um olhar mais, mais voltado para esse tipo, porque os próprios restaurantes, eles se envolvem com produtos, com pratos de peixe, pratos de pescado. Então, a Abrazel, ela também se envolve, a Abras, né, que também é o pessoal todo que se organiza aí, o Pedro Pereira, que é o membro desse comitê da Semana dos Pescados, é super envolvido também. Então, assim, todo o setor se mobiliza, né? E quando o setor se mobiliza, você vê essa adesão também do consumidor, porque ele começa a ter esse contato muito próximo com o tipo o produto que a gente está querendo divulgar, né? Então, acho que isso é super legal, né? Eu acho que mais ações desse tipo para que o consumidor tenha outras opções também, né? A gente vê hoje o bovino, o suíno como opção que já é consolidada, mas o pescado é uma opção sensacional, né? Além de muito, muito saudável. O bovino a gente está começando a ver como na época, se não me falha a memória, foi Sarney, que a gente só olhava o boi no pasto, né? A gente via boi só lá no pasto. Porque pôr ele na panela era uma coisa meio complicada. Naquela época, porque eles estavam guardados, escondidinhos, né? E isso é interessante, Stella. Você tem cara de ser novinha, não sei se você lembra dessa época. Não, mas eu sei bem por causa da indústria, né? Por causa do segmento que a gente trabalha. Mas é interessante você colocar isso, Stella, por quê? Porque o bovino, inclusive, assim, nessa pandemia, né? Até em função, né, do que aconteceu no consumo mesmo de carne, a pandemia ele diminuiu mesmo esse consumo de carne em função do poder aquisitivo, né, que infelizmente a gente está passando, né, por um período super fragilizado e delicado, né, e em função desse poder aquisitivo ter caído um pouco, o bovino realmente foi uma carne que ele saiu um pouco do cardápio mesmo do brasileiro, e uma das opções ótimas é o pescado, né? Que a gente vê aí pratos maravilhosos aí com sardinha escabeche, né? É uma questão só de você ter criatividade, né? Porque o peixe é maravilhoso, né? Vieram 2 representantes, como eu falei já, né? O dia que eles vieram para falar, os representantes da organização da semana, né? De forma nacional, a Meg, e agora esqueci o nome do rapaz, mas enfim. E aí foi muito engraçado, porque começou a pular aqui sugestão de prato, sabe? É lógico. Receita. Aí eu falei, gente, tá dando fome já, agora é a hora do café da manhã, a gente não está acostumado a comer peixe no café da manhã. Exatamente. Porque tem muita receita legal, né? Tem muita receita legal. Ô, Fernanda, e aí você tem ideia de como que vai se dar isso, né? A gente vai chegar na loja, né? Nós, os consumidores finais, né? Pessoas físicas. Nós vamos chegar na peixaria, vamos chegar na loja que a gente prefere para comprar peixe, enfim. E aqui tem bons lugares para isso, né? São Carlos dispõe de lugar de comércio, do comércio bem bacana
de pescado, a gente vai encontrar uma redução de preço, você tem ideia de quanto? E a variação é de um peixe para o outro, ou tem uma média? Então, na verdade, ô Estela, assim, acaba que o foco sempre fica nos peixes que mais têm a saída mesmo, né? Que é o filé de merluza, um filé de tilápia, é um cação imposta. Esses são os peixes que acabam sendo mais populares no gosto brasileiro, né? Então, acaba que esse peixe ele vai acabar tendo essa adesão maior, mas o desconto varia muito, né? O desconto é ações mesmo que eu não conseguiria te falar em termos de porcentagem. Eu sei que não é apenas o desconto, como eu falei, né? E também como é que eu diria, a apresentação de outras opções, né? Que às vezes nós consumidores nem sabemos que ela existia, né? Então, a apresentação, porque acaba que, como eu falei, nas próprias lojas, nos supermercados, mesmo nós como empresa, né, a Integra Foods também, a gente vai acabar dando mais visibilidade para o pescado, né? E aí faz com que o próprio... Porque você sabe, a gente vai para um supermercado ou para uma loja, a gente compra pelos olhos, né? O que tiver ali apresentado de uma forma bonita, né? Bem legal, com bastante opções, o cliente acaba que ele passa pela gôndola ali, ele fala, opa, isso aqui tá bonito, né? E aí ele dá aquela atenção, né? Tudo é uma questão... Muitas vezes até no alcance dos olhos, né? Exato, a gente não olha para baixo, não olha para cima, olha ali para o meio, e aí o que quer ser vendido, o que precisa ser vendido está ali no meio. Justamente, é como uma vitrine de moda, né? De roupa, né? E se ela estiver bem feita, né? É a mesma coisa dos restaurantes, né? Ou se apresentar um prato bonito, colocar um destaque no cardápio, a coisa vai fluir, né? E isso a Abrazel ela faz um trabalho muito interessante nesse sentido, com cardápios especiais, com pratos. Eu diria que existe em Minas, não sei se você conhece, mas já deve ter ouvido falar com certeza, aquele comida de boteco. É um festival. É um festival. É um festival. Eu comparo, né, uma situação dessa Semana do Pescado nesse sentido, né, que as pessoas vão dar ênfase nesses pratos. Então, todo o setor se movimenta. Então, acho que isso é muito legal. E interessante, Estela, assim, falando um pouquinho, claro, do nosso negócio também, né? É que além de você poder ir nas lojas e comprar os pescados nessa semana que vai ter realmente uma situação diferente, a nossa empresa ela também aproxima quem não pode ir nessa loja, quem não vai ou não tem tempo, a gente entrega o pescado na sua porta. Então, isso é legal também. Eu ia online. Eu ia falar a respeito disso, né? Vocês estão vendendo, passam a vender agora também nesse período, aproveitando a Semana do Pescado, pelo que eu entendi, vocês passam a vender para pessoa física também, exatamente, né? E aí, por conta disso, que obviamente nos interessa, né? Interessa a todos os cafezeiros que gostam do peixinho. E de produtos com preço bacana. O que faz o produto da Integra Food ser atrativo para a pessoa física, por exemplo, né? Para o comerciante, eu já sei, vocês vendem em quantidade, mas também tem aí um valor que é mais interessante por conta de ser uma empresa tecnológica. E é da indústria, e o que é interessante, Estela, é bom que você colocou esse ponto, é porque nós atendemos o cliente direto da indústria. Então, ele não tem um atravessador, ele não tem um atacadista, ele não tem alguém que passou e vai se acumulando alguns custos ali, né? Então, a gente, é como você imaginar comprar uma máquina de lavar roupa direto da Brastemp, né? E não, né, de outros segmentos. Então, a nossa empresa, ela faz isso, ela liga você direto à indústria. Então, imagine a Estela comprando direto lá da Planalto Fish, né? Que é uma das indústrias que são nossos parceiros aqui, que inclusive é super engajada nessa Semana do Pescado, eles são patrocinadores oficiais. Então, acho que faz muito sentido aí. E a nossa empresa é isso, é uma empresa de tecnologia digital, então você entra lá no nosso site e vai ter lá os produtos e os preços vão ser explosivos, Estela. Não deixe de entrar, não deixe. Porque você vai comer peixe barato.
Olha, minhas irmãs aqui vão ficar preocupadas com isso, né? Porque É, elas é que cozinham bem, eu sou só o piloto de teste a delas. degustadora, né? A Isso, degustadora. exatamente. Ah, É. mas você é a Eu vou melhor arrumar parte. encrenca, eu vou arrumar encrenca para elas. Tem uma, inclusive, que é especialista em sardinha escabeche. Nossa, que É, delícia, muito bom. Fernanda, essa possibilidade que a Integra Food faz Aham. de reduzir A cadeia. a cadeia, né? Isso é graças à tecnologia ou tem uma outro componente aí Não, nisso? graças à tecnologia, Estela, eu acho assim, né? A tecnologia ela vem realmente para agregar. A gente viu que você mesmo, né? O teu programa, né? Ele veio para você se conectar e se aproximar das pessoas que faz sentido, né? Estar junto com vocês, né? Então eu acho assim, eu acho que a tecnologia ela é um parceiro muito bom, ela é uma coisa que ela pode ser muito positiva, pode trazer muito benefício em geral para a nação, né? Então, basta que ela saiba ser usada, né? Que ela seja usada para o bem, né? Como Isso, você faz, exatamente. né? Com notícias É, boas, né? Com é. coisas que são realmente que faz diferença no dia a dia das pessoas, né? Então, acho que em função a tecnologia ela faz com que a gente fez com que a gente conseguisse erguer esse projeto e que foi mais ou menos aí junto com você, tá? Nós também começamos no início do ano passado, 2020, era um projeto que a gente já imaginava há algum tempo, nós temos muita experiência no segmento, né? E aí falou, poxa, né? Por que não nós levarmos essa oportunidade com os parceiros certos, né? Acreditando no projeto, porque você tem que ter as pessoas que acreditam nesse projeto Isso. com você, né? E por que não a gente aproximar, então, as pessoas da indústria, ter essa oportunidade direta? E a gente já vê muito esse movimento, né, Estela, na própria tecnologia com vestuário, com eletroeletrônicos, né? A gente já vê esse movimento muito grande, né, de aproximação do consumidor aos grandes players do mercado, né, as grandes indústrias. A gente já vê essa aproximação. E por que não no setor alimentício, né? Que as indústrias consigam atender também o seu cliente ali, o cliente final, atender a Estela, atender a Fernanda, a Mariana, a Renata, a Paula, Maurício, todos os seus seguidores aí no seu chat. Então, acho que é muito legal isso, essa aproximação, e a tecnologia faz com que a gente consiga, sim, viabilizar alguns projetos, né? Tá, então é bem legal isso, né? Eu acho, é como você falou, a tecnologia vai nos possibilitando reduzir as distâncias, né? Exato. Segunda-feira, a entrevista que vai ao ar no Bom Dia Café é uma gravação, Pois porque é. a Mari Ignatius está nos Estados Unidos, o fuso horário daqui para lá é uma diferença grande por conta do lugar nos Estados Unidos onde ela está. Conheço a Mari bastante. Eu gravei com ela Que aqui, para mim legal. era 9 horas da noite, para ela era 5 horas da tarde. Né? Não, isso é Mas fantástico, né? Isso é fantástico. se não fosse a tecnologia, a gente não ia ter condição de fazer isso. Ou Justamente. faria como o rádio fez sempre, por telefone, né? O rádio é um dos veículos de comunicação que mais acompanha o desenvolvimento tecnológico no mundo. É impressionante, é um dos mais antigos e ele não se perde, né? Ele tem o espaço dele, é incrível. É verdade, ó. É isso Nós já mesmo. tivemos aqui, eu só vou interromper você um minutinho a nossa conversa, porque o Zangão, que é o Maurício Dante, está passando uma informação que às vezes a pessoa vai passar por esse lugar e ele precisa saber, ó. Avenida das Gardênias, tem fiação, houve ali uma tentativa de furto dos cabos, então tem fiação caída na via. Se você vai passar por ali, passa ali por perto, fica atento, toma cuidado, porque é cabo de internet, então não tem energia elétrica passando ali para criar um problema. Mas, de repente, pode danificar seu carro, pode causar algum problema para o pedestre que está passando ali na mesma hora que você, então é bom ficar atento, viu? A matéria a respeito disso vai estar lá no São Carlos em Rede, porque o Maurício Dante é fotógrafo do São Carlos em Rede, então já certamente o Renato está colocando essa matéria no ar para vocês acompanharem, tá bom? Muito bom, isso mesmo. Fernanda, vou abusar de você mais um pouquinho. Imagina, estou aqui à vontade nesse café delicioso que você está tomando aí, que já esfriou de novo.
Que já esfriou de novo, muito provavelmente. E eu sou a chata do café, né? Eu gosto de café quente. Imagina. Fernanda, esse trabalho que vocês desenvolvem, né? Isso se dá de que jeito? A minha pergunta é por conta de saber como é que as empresas têm acesso, por exemplo, o fabricante tem acesso a uma empresa como a Integra Food para poder fazer essa venda. E um pouco que eu conheço já de mercado, pelos anos de trabalho, você ter a produção e fazer a venda direto para o consumidor é uma coisa complicada, porque são processos muito diferentes, né? E longos, né? Processos longos. Produzir um produto, fabricar alguma coisa, preparar alguma coisa, sim, e depois vender ele para o consumidor final. Eu sei que são processos bem diferentes. Como é que ele acessa isso? Como vocês têm contato com o fabricante? Na verdade, Stella, como é que funciona essa dinâmica, né, dos parceiros? Nós temos o nosso foco, nós temos alguns pré-requisitos, vamos dizer assim, né? O nosso foco é sempre trabalhar com indústrias que são indústrias entrantes, que a gente fala, ou indústrias médias, né? Há grandes às vezes, mas principalmente indústrias regionais, né? Que elas não são as indústrias nacionais, né? As top 10 Brasil, né? A nossa ideia é justamente dar a oportunidade e a capilaridade de uma indústria que às vezes ela trabalha regionalmente, e aí a gente já entra um pouco até nessa questão social, né? Porque a gente está estimulando a indústria menor, a indústria que ela não tem aquela visibilidade nas grandes lojas, porque às vezes essas indústrias não têm nem a oportunidade de conseguir vender num atacadista, numa rede varejista grande, né? Então, a ideia é justamente essa, nós pegarmos em indústrias de vários setores, todos eles nos interessam dentro do ramo alimentício. Algumas nós entramos em contato, outras entram em contato com a gente, né? E aí, se o produto faz sentido, tem sinergia com o público que a gente trabalha, que é o food service, mas agora o nosso horizonte se expande ainda mais com a entrada do CPF, né? Que aí você, Stella, junta mais duas amigas ou duas irmãs, né? Como você disse. E aí porque a nossa proposta continua sendo atender a indústria. Então, assim, a venda é de caixa fechada, mas, no entanto, as caixas não são grandes, né? Você pensa em caixa de 5, 6 quilos, não é um volume absurdo se você, né, divide aí com uma pessoa, ou mesmo para consumo, em casa mesmo, assim, em 4 pessoas, a gente consome lá. Se você pensar em uma semana, a gente consome 3 quilos de filé de tilápia, 3, 4 quilos de filé de tilápia. Então, assim, não é um negócio absurdo. E a ideia é essa, é a gente trazer o parceiro, então, ou nós entramos em contato, ou eles entram em contato através do site mesmo, né, com o nosso por e-mail, e principalmente trazer parceiros que fazem sentido com o nosso objetivo, de trazer essa divulgação de marcas que não são tão conhecidas, e a gente sabe, Stella, que hoje, né, digitalmente, nós conseguimos, né, chegar nessas pessoas, né? Isso que é interessante da tecnologia, voltando um pouquinho para esse assunto, né? Antigamente, gastava-se fortunas para você estar numa televisão, né, fazendo propaganda. Hoje, o marketing digital, as mídias sociais, além delas baratearem essa divulgação, né, elas têm uma influência, vamos dizer assim, elas chegam no cliente que a gente nem sonha, né, que esse cliente chegaria, porque hoje claro, a televisão ainda continua aí, a gente assiste tudo, mas mais do que uma televisão hoje, as pessoas têm o celular na mão, né, Stella? Então, isso faz com que os celulares hoje, eles são um outdoor ambulante, né, para as empresas, para o comércio, para a economia em geral, né? Hoje o celular... E a internet dá a possibilidade da pessoa de acessar a informação ou o anúncio, ou seja lá o que for, na hora que ela quiser. Exato. Né? Isso a liberdade, né? Eu tenho
Eu tenho cafezeiros, né, que eu falo que o povo que acompanha o Bom Dia Café é cafezeiro. Tem cafezeiro que assiste o Bom Dia Café à noite. Exato, Que manda exato. mensagem pelo WhatsApp, 10 horas da noite. Bom dia, café. Exato. Não. Boa noite, café para você. É muito legal. Nós, para você ter uma ideia, Estela, isso é interessante também, que é um DNA nosso, né? Qual que era a ideia? A ideia é a indústria ter uma loja aberta, vamos dizer assim, uma loja, porque seria, né, a nossa plataforma, aberta 24 horas à venda. Enquanto os outros canais de venda dela estão fechados, nós estamos abertos. Então, a gente recebe aqui pedidos 2 da manhã, 3 da manhã, ou seja, que nem você falou, o teu cafezeiro tem horário, ele consegue te assistir à noite, né? Então, a internet, ela te traz essa liberdade de você escolher o horário que você tem tempo para você fazer suas pesquisas tranquilamente. E a gente está vendo esse movimento digital crescendo muito, né? Então, acho que as indústrias não podem ficar fora disso, né? As indústrias alimentícias. E a gente nós somos esse facilitador, né? Nós viemos com esse projeto para facilitar esse canal, esse novo canal de venda para a indústria, diretamente para o cliente final. Então, acho que isso é bem legal. Olha, eu preciso fazer uma pergunta para você que não estava no script. Então, você não qualquer fica... uma. Não, qualquer uma é uma coisa complicada. Mas a gente está ao vivo, você não vai fazer nada indelicado. Eu fico sempre muito contente de ver mulher em lugares que não são aqueles de recursos humanos. Eu não estou depreciando lugar nenhum. Mas eu defendo sempre que todo mundo tem que estar onde lhe compete, e não que mulher tem que estar no comando, não é isso. Mas acho que cada um tem a sua capacidade e a sua possibilidade de trabalho, suas características, habilidades, etc. E aí, não é a segunda, né? É a terceira nos últimos 10 dias, é a terceira entrevistada que eu faço, que eu tenho no Bom Dia Café, que está em posição não só de comando, mas de representação da empresa, o que eu acho particularmente positivo, né? Então, não é só o comando, não é só a gestão, mas a representação da empresa, ou do negócio, ou da instituição, é feita por uma mulher. Isso mesmo. Você tem essa sensação também? Tenho, eu sou super engajada nessa questão, né, do que você está comentando. Eu participo de vários grupos de mulheres empreendedoras, eu tenho uma formação de empoderamento feminino, eu acho que isso é fundamental, né? Eu tenho uma formação na GV de um grupo que é um movimento mundial da Goldman Sachs, de fazer um treinamento de engajar mulheres nas comunidades, porque eles também acreditam que toda a comunidade que ela é tocada, né, assim, por uma mulher, que a mulher tome frente, né, de algumas posições nas comunidades, a mulher, essa comunidade, ela tende a crescer, né? A mulher, ela tem, acho que, uma visão mais periférica de tudo, né? Então, eu acho que isso faz diferença. Aqui na empresa, nós somos, nosso quadro, 80% mulheres. Eu sou a representante, realmente, da empresa. Nós somos em 5 sócios, e são 4 homens e eu, né? Então, assim, é interessante porque eu sou respeitada e conversamos todos de igual para igual, então acho que o lado de lá também é importante ter esse respeito, né, na posição que a mulher ela tiver, não, como você falou, não importa se é de comando, se é de representação, mas eu acho que a mulher ela tem assim essa visão um pouco mais periférica do global, né, do macro. Então, eu super defendo, né? Eu nem posso falar disso, porque eu super defendo, então eu posso ser mal interpretada, mas eu gosto muito dessa liberdade que hoje a mulher tem, né? De poder realmente ocupar cargos importantes nas empresas e fazer diferença. Nós temos capacidade total e tranquila para isso, né? Então, acho que... essa habilidade, né? É você ter reconhecimento da habilidade de cada um.
Aí pode ser que a mulher tenha habilidade para o comando e pode ser que não. E aí tudo bem, se ela tiver, ela vai para o comando, se ela não tiver, ela não vai. É isso que eu acho que é fundamental nos nossos tempos. É isso aí, mas pelo menos nós temos a oportunidade de poder expor essa habilidade e ser reconhecido por essa habilidade, né? E a gente não tinha isso antes, né? E eu falo isso assim porque a minha mãe é uma mulher forte também, de comando, ela é uma nutricionista que foi fazer faculdade com 55 anos de idade, então eu tenho um super exemplo também da minha mãe, né, em relação a mulheres fortes, né? Na minha família eu tenho várias tias também, super capacitadas, então acho que sempre foi muito estimulado também isso dentro do meu berço, vamos dizer assim, né? Legal. Fernanda, então, para a gente encerrar aqui, 7 horas e 57 minutos. Maravilha, a gente encerrar a nossa papo. Ah, que bom, que bom. É sempre bem-vinda aqui, volte sempre que quiser. Viu, legal, o Bom Dia Café está sempre aberto para boas notícias. Muito obrigada. Só rememorando, então, Integra Food, é possível... integrafoods.ind.br, né? Porque é de indústria mesmo, que é essa nossa conexão. Então, entrando lá, integrafoods.ind.br, vocês vão ver aí as mega promoções aí para as próximas semanas aí do pescado. Porque a Semana do Pescado é uma quinzena, viu, gente? Na verdade, são 15 dias, exato, é uma semana prolongada. Eu já zoei com o pessoal da organização, falei, a Semana do Pescado de 15 dias, começa dia 1º de setembro e vai até dia 15. É isso mesmo, é verdade. Vai pegar em nosso feriadão, então você já aproveita para ir atrás dos produtos, então, com descontinho. Fica o convite para todos aí que estão assistindo, para os seus cafezeiros, né, poderem aí explorar as oportunidades que a gente tem lá na nossa plataforma. Legal, legal. Tá bom? Fernanda, muito obrigada, viu, pela conversa. Beijo, obrigada a você. O Bom Dia Café está à disposição de vocês. Se vocês quiserem investir no Bom Dia Café, a gente também aceita. Legal, maravilha. Vamos conversando. Isso, bom final de semana, bom trabalho e boas vendas lá, bom trabalho para todo mundo lá da Integra, tá bom? Se Deus quiser. Bom final de semana a todos. Eu agradeço, Estela. Um abração. Tá joia, obrigada. Tchau, tchau.